Boa noite, eu me chamo Cauã e irei falar um pouco sobre startups. As startups são empresas pequenas, mas que possuem um produto inovador que seja escalável e de rápido crescimento. Nessa imagem a gente vê o Vale do Silício, na Califórnia, em Palo Alto, que é o berço das grandes empresas de tecnologia que temos hoje, né? O Silicon Valley possibilitou o nascimento, né? É o berço de grandes startups. Então ela tem uma importância muito grande para o modelo de startup hoje em dia. Um modelo de crescimento rápido, né? Como eu já havia falado. E aqui temos algumas empresas que vieram do modelo startup. A Uber, que é um aplicativo para solicitar transporte urbano, né? O Twitter, que é uma rede social em forma de blog. A Netflix, que é um serviço de streaming para séries, filmes, né? Documentários, audiovisual. O Facebook, que também é uma rede social, né? O Google, que é uma empresa hoje que deixou de ser apenas um site de busca, mas hoje é uma empresa grande que detém tecnologias, que detém serviços e ferramentas das mais diversos tipos, né? Também surgiu como uma startup. O Airbnb, que é um aplicativo para aluguel de espaços, né? De locais, é muito bom, muito utilizado, apesar de no Brasil eu acredito não ser tão utilizado, mas mundialmente é uma empresa muito grande, né? E a Apple, que é uma empresa também de tecnologia, que surgiu, né, também pequena, ali teve um crescimento rápido com um produto inovador, né, que foram seus computadores e depois seus smartphones, né, que até hoje causam grande revolução, né, no meio da nossa sociedade, né, principalmente ainda hoje com as questões de rede social. A gente sabe como influencers têm essa preferência pela Apple pelo sua qualidade, né, dos seus produtos. Em qual contexto que nasce a startup, né, o modelo de startup e o termo? O termo surgiu na Silicon Valley, como eu já havia falado, no Vale do Silício. O termo surgiu ali na década de 50, quando as primeiras empresas, a primeira empresa na verdade, que era uma empresa de transistores, se mudou para ali, né? Que conseguiu um investimento altíssimo, junto com a Caltech ali na Califórnia e a Universidade de Stanford. E a gente sabe que as universidades têm um papel muito importante para o desenvolvimento da tecnologia, né? Onde tem universidades, há desenvolvimento, há tecnologia, há inovação. E a Stanford e a Caltech, né, que é o Instituto de Tecnologia da Califórnia, foram grandes influentes e tiveram papéis muito importantes para o surgimento das startups. Porém, apesar de o termo ter surgido ali em 50, só se popularizou no fim da década de 50, com o boom da internet, né? Quando a internet de fato começou a crescer e só veio surgir ali com força nesse momento, quando surgiram os primeiros sites e tal. O Google surge ali no início do século 21 e no fim da década de 90, né? Então foi mais ou menos nesse período. No Brasil, o termo só se popularizou em 2010. Algumas empresas que surgiram ali logo depois, como a Nubank, né, que surgiu em 2013, 3 anos depois, que também trouxe aí grandes empresas que surgiram logo após esse período aqui no Brasil. O que é uma startup e do que ela se trata, né? Como eu já havia falado, são empresas pequenas com um produto inovador e potencialmente rentáveis. Então precisa ter retorno significativo uma startup. Não é apenas ter um produto, mas que esse produto possa vender bastante, que possa ter retorno alto, né? Como a gente sabe, o Instagram tem essa capacidade também, esse retorno grande, né? O Twitter é uma empresa que surgiu, não tem um retorno rentável tão grande quanto outras empresas como Facebook e Instagram, mas possui um grande investimento pela potência que a ferramenta é. O ecossistema de uma startup. O ecossistema de startup funciona através de aceleradoras, incubadoras e investidores anjos.
As aceleradoras são empresas que investem, né, que injetam capital para acelerar certos processos. Geralmente as aceleradoras chegam quando a startup já está caminhando, ela já está em ativa. Então ela injeta capital para que ela cresça de forma mais rápida e consiga ter o retorno que precisa, né? As incubadoras são empresas que acolhem essas startups, essas empresas pequenas, com o intuito de investir nelas, com o intuito de dar mentoria para que elas consigam alcançar seus objetivos, né? Geralmente elas têm algum retorno nisso aí também, parte da empresa. E os investidores anjos são investidores, né? Pessoas ou empresas que investem em toda a carreira da startup, né? Em todo, desde o seu início até quando virar uma empresa grande e tal. E eles estão ali acompanhando, protegendo a startup, né? Investidores anjos geralmente são empresas como, por exemplo, o Facebook virou um investidor anjo do Instagram, por exemplo, né? É um exemplo que a gente pode ter. E foi um investidor anjo que permitiu autonomia ao Instagram, que é uma coisa muito interessante, né? Como surge uma startup, né? Essa cena aí que vocês estão vendo é muito boa, porque é de uma série chamada Silicon Valley. É uma série que fala exatamente sobre uma startup que está em crescimento. Eles têm um produto que ele vai falar mais lá na frente sobre a série. Eu tenho um produto que grandes pessoas têm um olhar assim, e a gente entende mais ou menos o funcionamento de startup. Primeiro, precisa ter uma ideia inovadora, né? Precisa ter algo que revoluciona, não nesse peso todo, mas algo que ninguém ainda tenha feito de fato, né? Uma ideia que seja totalmente diferente. O smartphone, por exemplo, foi uma ideia extremamente inovadora, né? Porque ninguém tinha pensado antes, né? Hoje a gente tem um aparelho com uma potência de computadores de 10 anos atrás, né? Não tinham, computadores domésticos não tinham essa potência. Então a gente carrega em nossas mãos. Ideias inovadoras é preciso, né? Porque ideias inovadoras vendem, ideias inovadoras chamam atenção. Desenvolva a ideia do seu negócio. O seu negócio precisa ter uma ideia formada, bem fomentada, bem construída. Não pode ser feita de qualquer jeito, mas precisa ter essa coisa bem desenvolvida, né? Crie um protótipo. Um protótipo você precisa ter um produto que possa ser mostrado aos seus investidores, né? Um protótipo de um software, um protótipo de algum produto, né? De algum aparelho. Precisa ter algo que não fique apenas no campo das ideias, mas algo que já tenha de fato funcionando de alguma forma. Valide hipóteses no mercado. Esse passo é muito importante. Depois de você criar um protótipo, você precisa validar hipóteses para ver se seu produto é bem aceito pelo público, se tem um público-alvo, que público é esse, determinar de forma que você precisa chegar nas pessoas que você tem como objetivo. E busque parceiros, né? Empresas que investam, empresas que acreditam em você, e capte recursos. Essa parte é muito interessante, porque depois que você já fez tudo isso e você arrumar investidores, você vai precisar desses recursos para poder de fato fazer seu produto vender, funcionar. Quais são as fases de startup? Essa imagem é muito interessante também, essa imagem de fundo, porque é um unicórnio brasileiro, né? Que é a Wildlife, que é uma empresa de jogos, de games, que conseguiu fazer 2,6 bilhões, né? Ter como avaliada. E isso é incrível, né? Ainda mais para uma empresa brasileira. A ideação, né? A operação e a atração. A ideação é aquele ponto de que você, como eu falei, está no campo das ideias. A ideação também tem que ter algo que, de certa forma, já esteja fazendo, mas ainda está no campo das ideias. A operação é quando você, de fato, está operando a sua ideia, fazendo ela, de fato, ser realizada, né? E a atração é quando você está, de fato, já é, de fato, uma empresa que oferta um serviço verdadeiro, né? Qual é a diferença entre uma modelo de startup e uma empresa tradicional? Isso é fundamental, a gente saber essas diferenças.
A primeira diferença está na estrutura do negócio. Enquanto a estrutura de um modelo tradicional é mais lento, é mais devagar, é cheio de burocracia e regra, a startup é mais livre, mais solta, né? É rápida, é ágil. Eu acho que é um reflexo grande até da nossa geração, né? Com a geração imediatista. E a startup tem disso. A escalabilidade, né? Enquanto o modelo tradicional, os produtos, os serviços são escaláveis de forma pequena, devagar, lenta. A startup é tudo muito rápido, tudo muito grande, não é? Não tem esse delay, essa lentidão, né? O ambiente organizacional. Enquanto a empresa tradicional preza por um ambiente organizacional formal, um ambiente que seja que as pessoas estejam padronizadas, bem uniformizadas, com regras de comportamento, tudo isso, né? Não dizendo que as startups não tem também, mas são de forma diferente. O ambiente educacional de uma startup é mais livre, para gerar criatividade, para que o trabalhador se sinta mais confortável e produza mais, de certa forma. Elaboração e ação do planejamento estratégico. Planejamento estratégico é uma coisa que a startup tem, mas é de uma forma muito rápida, né? Os objetivos estão ali, precisam ser alcançados de forma rápida, de forma inteligente, enquanto o modelo tradicional é de forma mais lenta, aquelas organogramas, fluxogramas enormes, detalhamento de funções, objetivos, trações, tudo isso que o planejamento estratégico tem, né, de forma mais lenta. E a gestão de risco, enquanto o modelo tradicional só irá investir, só irá fazer uma ação enquanto de fato ter alguma coisa que afirme para eles, né, que tenha retorno, que dê uma certa segurança. A startup é baseada no risco, de você investir com risco, de forma que você não tem certeza, segurança, mas você está ali investindo. E eu deixei essa recomendação literária muito boa, que é do livro de Eric Ries, né, que é Startup Enxuta, ou The Lean Startup, que fala todos esses processos, todas as informações que eu trouxe. Esse livro fala de forma muito mais profunda, né? E de forma que você possa entender até melhor. Mas todas as informações que eu trouxe estão nesse livro, né? Que é uma recomendação literária muito boa para você que deseja iniciar uma startup, que deseja ter, né, ter algum projeto, alguma ideia e precisa de alguma forma iniciar. Aí está a recomendação literária, né? E startup significa isso, comece, apenas comece, né? Lá no Vale do Silício tem um pouco disso também. Eles têm um ditado, né, que você precisa estar fazendo, faça acontecer, né? Não apenas idealize, mas faça acontecer. Produções que falam de startup. A primeira é a Silicon Valley, que eu falei, que é uma empresa que desenvolve um software de compressão de dados sem perdas, chamada de Pied Piper. Eles enfrentam todos esses processos que eu falei de forma muito descontraída, engraçada, ali no Vale do Silício, né? São 3 desenvolvedores, um cara que também administra, né? Esses 3 desenvolvedores, eles estão sempre ali brigando entre si, é muito engraçado. Startup, que é um dorama, né? É uma série coreana muito boa. Pra você que é dorameiro, né? Que gosta, né? A Startup é o nome da série, muito boa, que conta uma história de amor como todo dorama, mas que também fala sobre essa cotidiano de programadores, de startup. E Piratas da Informática, ou Piratas do Vale do Silício. Essa é um filme muito bom, que conta a história da Microsoft e da Apple, de uma forma que sincera, de uma forma sem muita também fanboy, né? Sem muita coisa assim de você, a Apple é melhor, a Microsoft é melhor, um roubou do outro, então, que são empresas que realmente surgiram do nada, não, tiveram coisas aí e tal, conta de forma coisas que você nunca ouviu sobre a Apple e sobre a Microsoft, que você vê aqui. As referências, né, peguei no site da Sebrae e nesse Saios, que é uma empresa de contabilidade que forneceu informações importantes sobre a startup. E é isso. Eu agradeço a atenção e é isso. Apenas comece, faça acontecer, né? A startup nos ensina isso. E que a gente possa um dia alcançar nossos objetivos. Obrigado, até mais.